O assunto de hoje é um assunto que muitos muçulmanos sabem pouco dele. E todos não muçulmanos desconhecem totalmente. O assunto é aquele que nós escutamos diariamente, quase que diariamente, que o Islã é a religião da natureza do ser humano. Que o Islã é a religião da fitra. Fitra, a forma natural que Allah criou o ser humano. O que quer dizer o Islã é a religião da fitra? O que quer dizer o hadith no Sahihain, relatado por Abu Huraira, que o profeta disse: Kullu maulud yuladu ala fitra. Que todo recém-nascido nasce na fitra. É o seu pai o que torna judeu, cristão ou masdeísta. Mas todos a princípio nascem no Islã. O versículo da Surata 7, versículo 172, onde o Altíssimo diz: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. E quando teu Senhor pegou o compromisso, o pacto dos filhos de Adão e de sua descendência, dizendo: não sou o vosso Senhor. E os humanos disseram: sim, somos, tu és o nosso Senhor e somos teu servo. Versículo 7, Surata 7, versículo 172. Que significado tem esse? Allah, dos filhos de Adão, botou eles à prova e fez eles testemunharem que Allah era o seu Senhor e Criador, e disseram sim. Como nós vamos entender esse versículo do Alcorão? Ficamos a regra: a melhor forma de entender o Alcorão é através do Alcorão, e depois através da Sunna. E a Sunna do profeta no hadith que Sahih, que está no Sunna na Tirmizi, que diz assim, o hadith que diz assim: quando Allah criou Adão, passou sua mão sobre as costas de Adão, e dele tirou toda a sua descendência. E como diz o profeta no hadith, e botou todos os filhos, a alma de todos os filhos de Adão que seriam criados, e botou diante de si, como alguém espalha o milho, ou espalha alguns grãos em cima diante de si. E Allah, louvado seja, disse: por acaso não sou o vosso Senhor? E todas as almas testemunharam, dizendo: sim, tu és o nosso Senhor. Esse é o pacto que Allah pegou de cada um de nós quando éramos alma, não éramos ser humano ainda. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Por acaso não chegou uma época em qual o ser humano não era mencionado? Era essa época. Allah então criou Adão e já sabia quem seria toda a descendência de Adão. Botou todos diante dele e disse: eu não sou o vosso Senhor, testemunhem que eu sou o vosso Criador. E testemunharam que Allah era o Criador deles. Esse é o pacto que todos nós tivemos com Allah antes de ter descido nessa terra, quando éramos ainda alma, espírito, nos planos de Allah. Então o profeta disse: toda criança nasce na fitra, nessa natureza pura, sadia, inata. Todo ser humano, a religião natural dele é a fitra, é o Islã. Nasce puro, sem pecado. Nasce propenso à unicidade, à fé em Allah. Por que isto? É resquícios do pacto que tivemos. Porém, o ambiente nos faz esquecer. O ambiente nos faz nos perder desse compromisso que pegamos com Allah. E Allah fala no Alcorão: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Vire tua face para a religião monoteísta, a fitra, a qual Allah criou os humanos nela. A natureza do ser humano é o tawhid, é a unicidade e não a idolatria. Os ateus incrédulos e os arrogantes dizem que a natureza do ser humano é idolatria. E depois evoluíram, criaram religiões. E depois evoluíram, criaram deuses. La ilaha illallah. A natureza do ser humano é ser monoteísta. E quem desvia disto é porque o seu ambiente desviou. Veja então, concluindo, o que Allah fala no Corão. Am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun. Allah fala no Corão. Ou eles foram criados do nada, são eles os criadores. Hal min khaliq ghayrullah. Ou existe um outro criador em vez de Allah. Subhanallah amma yushrikun. Ma min mauludin illa yuladu ala fitra. Toda criança nasce na religião natural. A maioria das pessoas não sabem disto. Que a religião original delas é o Islã. É o Islã. La ta'budu illa Allah. Não adore a não ser Allah. Não invoquem a não ser Allah. Não adore o sol, nem os astros, nem as estrelas, nem os profetas, nem os anjos. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه